Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, nesta manhã, hoje dia 18 de agosto de 2023, que Deus abençoe a sua sexta-feira, que você possa ter um dia abençoado. Hoje vamos dar continuidade ao livro de Esther, capítulo 3, que fala da história de Amã e suas pretensões. Está escrito assim, Amã capítulo 3, verso 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos da lei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes ele isso, de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, fizeram a saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentava, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã encheu-se de furor. Porém em seus olhos teve em pouco o pôr as suas mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Amã pretende matar todos os judeus. Versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou puro, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos de toda a província do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres deles o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, e cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. E as cartas se enviarem pela mão dos correios de todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º do mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito
para que se proclamasse a lei de cada província, enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. O que nós podemos ver aqui é algo que está meio em contradição por causa, devido à inveja, ou devido ao ciúme, ou devido ao ego de um homem chamado Ramã. Devido ao ódio a Mardoqueu, ele descobre que Mardoqueu não se prostrava, não reverenciava, não tratava ali talvez um respeito de uma maneira que ele achava que deveria merecer. E podemos entender como se fossem opositores políticos, que Amã era agadita, Mardoqueu era judeu, então culturas totalmente diferentes, posicionamentos totalmente diferentes, sendo que o próprio Assuero está lá autorizando a reconstrução do templo em Jerusalém. Esdras e os judeus estavam, nós vimos aí no capítulo anterior, estavam lá fazendo a obra, lá reconstruindo o templo, a cidade, tudo sendo edificado. Mas em Suzã começa a acontecer um problema de perseguição. E você já percebeu que na história, o povo israelita, o povo hebreu, o quanto foi perseguido nessa história? Nós temos aí na nossa época, 1945 e 49, durante a guerra aí, a Alemanha, o holocausto que fizeram com os judeus, anteriormente toda a história de Israel, onde o povo israelita foi expulso de Israel, praticamente perderam o seu país, sua nação. Se eu não me engano, em 1948 aí, retorna o Estado de Israel com o voto decisivo de Oswaldo Aranha, o brasileiro que voltou a favor a ter o Estado de Israel como nação de volta ali naquela região. E no decorrer da história, o quanto eles foram perseguidos, o quanto eles foram expulsos da sua própria terra, da sua própria nação. Mas o que nós podemos ver, que nos ensina, principalmente agora que nós vamos estudar Mardoqueu e a rainha Esther, é que a posição, quando você confia no seu Deus, ele faz com que a sua vida tome atitudes diferenciadas. Então Mardoqueu, ele não reverenciou o homem, Mardoqueu, ele não ficou ali de alguma maneira querendo agradar o homem. Ele tinha o seu ponto de vista, ele tinha o seu ideal. Talvez na postura de alguns ele deveria se reverenciar, mas talvez na postura de outros não. Mas o que é interessante é que os judeus, principalmente devido aos seus ensinamentos, por isso que é a importância de ter ensinamento, por isso que é a importância de ter instrução, eles levam as coisas muito, 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 muito a sério. Então, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestará culto. Então, aquele que tem isto dentro de si como um ensinamento que ele leva para a vida toda, ele não vai adorar ou ele não vai se reverenciar a outras pessoas ou a outras entidades. Infelizmente, a maioria acaba se aceitando por medo de retaliação, medo de morrer, medo de algum tipo de perseguição, Mas a atitude de Mardoqueu, como ele não se prostrou e não adorou e não reverenciou a Amã, a consequência não foi só sobre a vida dele, a consequência foi sobre a vida de todos os judeus. Então, o que deveria ser certo é os judeus falar, é ele que está fazendo isso, não somos nós, Nós aqui estamos ajoelhando, te reverenciando quando você passa, mas ele está tomando essa atitude. E o que nos dá a entender que às vezes Deus move situações para que através de uma pessoa, todo o corpo, todo o restante dos que estão envolvidos, eles busquem
a ter o mesmo compromisso, porque no final das contas, a guerra é para todos. No final das contas, a consequência é para todos. Então, se oprime um hoje e consegue oprimir esse um hoje, e depois oprime mais 10, e depois oprime mais 100, daqui a pouco oprime todo mundo. Mas quando nós nos posicionamos e não aceitamos aquela imposição na qual achamos que não é coerente segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos, nós somos obrigados a nos posicionar e aí, naturalmente, enfrentamos oposições. Mas quando enfrentamos oposições amparados, embasados e totalmente coerente daquilo que é o ensinamento de Deus para com as nossas vidas, nós sabemos que uma hora Deus vai agir. Porque você confronta, você bate de frente, você se posiciona e através daquele seu posicionamento, Deus vai te honrar. Porque você, obrigatoriamente, os que estão com você, vai ter que sair da zona de conforto, do comodismo e começar a buscar a Deus, porque começa a guerra espiritual. Através dessa atitude, Deus precisava, ou Deus queria fazer com que ainda a exaltação sobre Israel fosse ainda maior. Mesmo, lá em Israel, o povo reconstruindo a cidade, o templo, Deus chegou na condição aqui de querer exaltar o seu povo de a tal maneira em uma terra estranha, onde levanta, prepara, olha a situação, Deus já preparou, enquanto Amã pensa que vai destruir os judeus, e no decorrer da história você vai descobrir isso, caso você não saiba, Deus já preparou alguém para se posicionar e para estar num cargo que vai fazer a diferença, que é a rainha Esther. Esther, aquela jovem, agora é rainha, ela que está do lado do rei, ela que é a mulher do rei, ela que está, talvez não fosse tão bonita, tão formosa igual a rainha Vasti, mas Deus preparou a ocasião para que Esther pudesse estar lá como rainha, para que Mardoqueu pudesse estar lá auxiliando e orientando ela, e os dois juntos vai começar um período de chamar o povo para um compromisso espiritual. E é isso que Deus quer para o seu povo, para a sua nação. Chega uma hora que nós temos que entrar no compromisso espiritual, com empenho mesmo, com dedicação. Tem pessoas que infelizmente só vão para a igreja quando as situações estão ruins, quando a sua vida não está nada dando certo, aí vai procurar a igreja. A igreja é um lugar onde você tem que ter o convívio constante, porque ali a palavra do Senhor, a instrução do Senhor e a bênção do Senhor se renova cada dia na tua vida. Não é os problemas que tem que te afastar ou que tem que te levar para o Senhor. É a sua conduta, é o seu posicionamento de adorador que tem que ser coerente dentro de você para que a cada dia você permaneça firme na presença do Senhor. E quando você permanece firme, e quando você fica na posição, quando você assume o seu posicionamento, o Senhor te abençoa, o Senhor te prospera, o Senhor te guarda, porque Ele é poderoso. Assim como Ele vai fazer na história de Mardoqueu, na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, na vida de todos os judeus, eu profetizo que o Senhor vai dar sobre a tua vida também bênçãos, livramentos e proteção, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal, que você possa ter um dia abençoado, você e toda a sua família. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima, assim o Senhor nos permitindo.